Olá a todos, muito boa tarde, espero que estejam todos bem, com a graça de Deus e que, acima de tudo, tenham muita saúde. Hoje quero falar um tema acerca do engano dos milagres, o engano dos milagres. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que eu acredito em milagres, mas também acredito que os milagres são atos de misericórdia de Deus, mas não são meio de nós vivermos. Deus não instituiu milagres como o meio de viver. E isso é um engano. Hoje nós assistimos a um pensamento que está generalizado, que sempre que há uma desgraça no mundo, uma pandemia como nós estamos a viver, sempre que há uma catástrofe, as pessoas estão sempre à espera que aconteça um milagre, porque veem-se, são confrontadas diante de circunstâncias adversas e então clamam pela divindade, clamam para que haja um milagre que venha resolver todos os problemas que surgem na vida. Esse é um pensamento errático, é um pensamento que conduz ao engano, à mentira. Daí este tema desta exortação acerca de o engano dos milagres. O engano dos milagres. Eu gosto muito do modo como Jesus comunicava. Jesus comunicava muitas vezes por parábolas, por metáforas, para que nós possamos compreender até onde Ele quer nos levar, para nos fazer pensar acerca da vida. E há uma passagem que eu gosto imenso, que está no livro de Mateus, o Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, e a partir do versículo 24, ele está a ter uma conversa com bastantes pessoas, e ele dizia assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a quem? Ao homem prudente. Ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vamos fazer aqui uma pausa. Ele está a levar-nos a uma imagem de um homem prudente. Um homem que sabe que a vida não é viver de milagre, mas sim de vivermos de prudência. Isso é que é o modo que todos nós deveríamos viver, pela prudência e não pelos milagres. E ele está a dizer assim: imaginem um homem prudente. Estão a imaginar uma pessoa prudente, uma pessoa sábia, uma pessoa precavida? Então, assim é todo aquele que ouve as minhas palavras. Está Jesus a dizer: as minhas palavras que são ouvidas, que são aceites de coração e que são praticadas, vividas, então vocês tornam-se também prudentes, tal e qual como um homem prudente, que edifica a sua casa sobre rocha, sobre fundamentos sólidos. E depois ele continua, o versículo 25 diz: e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu. Pasmem, aquela casa que foi edificada na rocha, foi combatida com intempéries, com tempestades terríveis, com correntes de chuva, de rios, de ventos fortes, mas a casa não caiu. Porquê? Porquê é que ela não caiu? Por obra de magia, por obra de uma oração mágica, de uma busca de um milagre para que a casa não caia? Não. Não caiu, e ele explica porquê. Diz assim: porque estava edificada, construída sobre a rocha. Estava edificada, construída sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve as minhas palavras e não liga nenhuma,
não as cumpre, comprá-lo-ei a quem? Ao insensato, por outras palavras, ao tolo, aquele que tem muitos estudos, mas é um tolo, é insensato, não é prudente, não quer saber das coisas, é preguiçoso, não liga nenhuma aos ciclos da natureza, e então é uma pessoa insensata que edificou a sua casa sobre a areia. Então ele está a dar outra vez aqui uma outra imagem, desta vez vem a imagem de um homem tolo, um homem insensato, nada prudente, que conhece até as coisas, mas não quer saber, que constrói então uma casa em cima de areia, de fundamentos muito complicados, muito débil. E o que é que acontece? Desceu a chuva, tal chuva que veio ao outro, né? Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. E caiu. E foi grande a sua queda. Foi grande o quê? A sua queda. Não havia milagre possível aqui a dar-se, porque por causa do quê? Do modo como ele construiu a sua casa. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou desta conversa, da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas ou os doutores da lei. Enfim, sabe, quando eu olho para aquilo que está a acontecer no mundo, com esta questão da pandemia, quero lembrar aqui que esta pandemia, o Covid-19, ela não é a única no mundo. Nós não estamos a assistir à primeira pandemia no mundo. O mundo já provou muitas pandemias, muitas mesmo. Mas século após século, ano após ano, vêm sempre situações complicadas. Porquê? É cíclico. Na verdade, é a própria natureza que produz, por assim dizer, dando aqui a ilustração do nosso corpo, produz anticorpos para combater a ação maligna, muitas vezes do homem para com a natureza. Sabe, nós homens tratamos muito mal o meio ambiente onde nós vivemos. A nossa própria casa é muito maltratada. Lá está, construímos a casa na areia. E quando surgem problemas, como a pandemia, ou quando surgem catástrofes naturais produzidos pela própria natureza, pelos ventos, pelas águas, etc. Quando surgem esses problemas, nós ficamos muito admirados, ficamos muito assim, vejam só. E depois vai todo mundo, vai junta-se para orar, para que vê se Deus faz um milagre aqui para resolver o problema. E eu quero dizer a vocês que, volto a repetir o que eu disse no início, eu acredito em milagres, mas não acredito que o ser humano foi criado para viver de milagre em milagre. Não, nada disso. Isso é falta de sabedoria. Isso é insensatez. É tolice pensar que cada vez que nós estamos diante de um problema, então vamos ter direito a um milagre. Não, Deus não faz isso. Os milagres são atos de misericórdia divina, mas é quando Ele quer e lhe apetece. Não é quando você quer, não é quando nós nos apetecemos. E isso é muito importante porque anda, infelizmente, muita gente iludida, muita gente enganada acerca deste assunto. E então, no meio religioso, é de dar brados aos céus. Mas pronto. Agora, outra coisa muito engraçada, e o que eu queria ler para vocês, que está em Provérbios, no capítulo 30 de Provérbios, um livro absolutamente fantástico, escrito pelo rei Salomão, um homem considerado como um homem cheio de muita sabedoria. Ele dizia assim no versículo 24: estas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Bem providas de sabedoria. Absolutamente fantástico. Então, que coisas são essas? Ele explica, versículo 25. Primeiro, ele dá esta ilustração. As formigas são um povo impotente, são minúsculas, são pequenas, todavia, no verão, preparam a sua comida.
para que, quando chegar o inverno, não é? A pessoa tem a sua comida, não é? Está provida, está com a despensa, por assim dizer, cheia. Depois ele diz assim, a segunda coisa que é bem pequena aos olhos de nós todos, mas que estão cheios de sabedoria e bem providos. Quem são os segundos, a segunda categoria? Fala aqui, os coelhos. Os coelhos são um povo débil, e é verdade, porque eu lembro-me que eu vivi uns tempos no Alentejo e infelizmente, sem reparar, era impossível às vezes conseguir evitar, à noite, na estrada, cheguei a matar vários coelhos e às vezes basta uma pancadinha de nada na cabeça, pronto, lá ficam mortos na estrada. Mas ele diz aqui, os coelhos são um povo débil e, contudo, fazem a sua casa, olha só, nas rochas. Fazem a sua casa nas rochas. Depois a terceira coisa diz assim, os gafanhotos não têm rei, eles não têm ninguém que os domine, não há nenhum ditador, não há nenhum rei, não há nenhum primeiro-ministro, não há nenhum presidente da república, nada. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bandos organizados e repartem. É impressionante, é impressionante. Porquê que o autor deste livro leva-nos a olhar para essas criaturas? Porque na observação das criaturas, da natureza que Deus também criou e que colocou ao nosso dispor, nós temos que aprender. Temos que aprender porque há sabedoria no modo como os animais agem. Depois ele fala aqui de um quarto animal e pasmem-se. Fala a aranha. A aranha apanha com as mãos e está nos passos dos reis. Aqui dava muito para falar porque é interessante que a aranha é um animal que em qualquer local, desde o mais humilde possível, desde o mais pobre possível ao mais rico possível, a aranha consegue penetrar e fazer a sua casa lá. É impressionante isto. Então, aqui, porque é que eu estou a ler estas passagens? Para nós entendermos de uma vez por todas, porque eu pessoalmente estou absolutamente cansado deste discurso que nós ouvimos todos os dias nas nossas televisões, aquilo que se fala nas redes sociais acerca da pandemia e porque a culpa é do povo, é porque a culpa é disto, a culpa é daquele. Ouça, a grande questão que está a acontecer, infelizmente, é que nós, seres humanos, não é? Nunca nos preparamos devidamente para problemas. As pessoas nem sequer querem ouvir falar de problemas. É como o assunto da morte. Nós sabemos que um dia todos vão morrer. Todos vão passar pela morte. Mas ninguém quer falar da morte. Ninguém se prepara nem sequer para a morte. E estar a falar de pandemias, ou de problemas, ou de que quer que seja que possa vir por aí uma catástrofe enorme, ninguém quer falar. Somos muitas vezes como as avestruz, que mete a cabeça debaixo da areia e faz de conta que nada disso existe. E vamos vivendo os invernos, os verões, as primaveras, os outonos, e não nos preparamos absolutamente para nada. E depois, quando surgem os problemas, aqui del Rei, começamos todos a mandar habitados e culpar-nos a todos, e culpa-se toda a gente e mais alguma. E a verdade é que não há, digamos assim, uma preparação, uma consciência coletiva de que dias maus são reais e eles acontecem. E para que nós possamos minimizar os dias maus ou os danos desses dias maus, nós precisamos de trabalhar, de construir a nossa casa na rocha. Temos que nos precaver, como Jesus Cristo explicou e li há pouco em Mateus, não é? Temos que nos precaver. Não há outra maneira de agir, a não ser que nós possamos ser prudentes. E eu gosto de Jesus Cristo, porquê? Porque Jesus, ele foi muito terra a terra. Jesus não foi nenhuma pessoa mística,
nem nenhuma pessoa assim com pensamentos virados para o misticismo, para a magia. Tudo se resolve com pós de perlim-pim-pim. Agora vamos fazer aqui uma mesinha e vamos fechar os olhos e vamos todos fazer força porque amanhã vai ficar tudo melhor. Não, não é assim que se resolve os problemas da vida. E infelizmente todo o mundo tem estes problemas, todos. Há nações que se preparam melhores que outras. E porquê que algumas têm mais problemas do que outros? Porque tudo tem a ver com o modo como nós nos precavemos para os problemas que vão surgindo. Essa é que é a grande questão. E normalmente nós não gostamos de gastar dinheiro para nos precavermos para problemas. Achamos que isso é dinheiro mal gasto. Nós estamos perto, já este fim de semana que vem vai haver eleições aqui em Portugal para a Presidência da República e é engraçado ver os debates daqueles que se propõem a ser Presidentes da República em Portugal. E há aí um senhor chamado Tino que nos seus debates ele usou muito metáforas, como eu estava aqui a usar, como Jesus também usava, né? Muitas parábolas. E hoje vê-se que muita gente brinca e goza com ele e acha que ele é assim meio estranho. O que é certo é que ele, nas suas metáforas, vai dizendo muitas verdades, muitas mesmo. E ele dizia a certa altura que o calor, aliás, a temperatura no verão é uma coisa e a temperatura no inverno é outra. E ele estava a querer dizer o quê? Que ninguém se preparou para nada. Veja o seguinte, vamos imaginar que não havia neste momento Covid-19 e vamos pensar em Portugal. Em 2018, portanto não há muito tempo, em 2018, em 3 semanas, nas primeiras 3 semanas, em Portugal, no mês de janeiro, morreram cerca de 1.350 pessoas de gripe. Nesse mesmo ano, no total da mortalidade de pessoas que morreram de gripe, rondou quase as 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Em 1999, tivemos um surto muito grande também, em que cerca de 6.000 pessoas morreram de gripe. De gripe, estamos a falar de gripe normal, gripe sazonal. Todos os anos morrem pessoas de gripe. Parece-me que este ano ninguém morreu de gripe. Dá a entender. Dá a entender porque as pessoas de facto não fazem o trabalho de casa. Porque agora toda a gente que morre de Covid. Mas o que nós temos que pensar é o seguinte. Vamos imaginar que não existia Covid. O que é que nós, como portugueses e os nossos governantes, têm feito para que no futuro não exista mais mortes por gripe sazonal? O que é que nós temos feito? Absolutamente nada. E é engraçado que até existem vacinas. E volta e não volta, como há a mutação do vírus, as vacinas vão sendo melhoradas, as vacinas da gripe. Mas continuam sempre, volta e não volta. Há mais anos que morrem mais pessoas, outros anos menos, mas todos os anos há pessoas a morrer de gripe sazonal. E é cíclico, de tanto e tanto tempo, de X em X anos, há no inverno, assim como no verão, não é? As temperaturas são mais rigorosas. Por exemplo, este ano estamos a ter um inverno a nível de temperatura muito rigoroso, que já há muitos anos que não tínhamos um rigor deste. E quando se fala de verão é a mesma coisa. Quantas vezes há verões que são muito mais fortes que outros? Porquê? Porque é cíclico. É cíclico. E o que é que nós estamos a fazer para nos prepararmos para essas vagas? Absolutamente nada. O Sistema Nacional de Saúde em Portugal não trabalha, não funciona. Funciona muito mal.
Porquê? Porque continuamos a ser assim. Nós somos como aqueles insensatos que sabem das coisas, que são informados das coisas, mas nada fazem. Continuamos a construir as coisas e a tomar decisões em cima da areia. E quando as coisas acontecem, aqui o Del Rey começamos todos a chorar e vamos todos para casa e ficamos todos fechados em casa, porque senão como é que vai ser e tal. Está tudo com medo de morrer. Mas as mortes sempre existiram. Sempre existiram. Nós temos agora mais um vírus dentro do catálogo de tantos vírus que já existe no mundo. É mais um. E não vai ser o último. Porque daqui mais uns tempos, e agora até com mais a frequência, vão surgir ainda muito mais vírus com outro tipo de ação para danificar a saúde. Agora, porquê que nós não aprendemos a lição? Porque, infelizmente, e aí a culpa é de quem está no ato da governação, não fazem nada, continuam a construir o país na areia. Na areia. Esse é que é o problema. Por exemplo, Jesus, já há mais de 2000 anos atrás, ele dizia assim algo absolutamente incrível. Ele dizia que, falando acerca do futuro, dizia assim: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia. Angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E depois ele diz mais coisas aqui tremendas, mas queria ficar só por aqui nesta questão. Por exemplo, nós todos sabemos, e os peritos vão avisando as nações, de que o nível do mar está a subir. O que é que estamos a fazer para nos precavermos no futuro de uma grande catástrofe, de uma invasão do mar subindo a costa das nações? Nada. Não estamos a fazer praticamente nada. Por exemplo, o que é que seria uma pessoa sábia? Mediante informações destas, que peritos já andam há uns anos a avisar isto. O que é que seria sábio? Fazer qualquer coisa para, principalmente em vários locais da costa portuguesa, neste caso, falando de Portugal, pudéssemos deslocar as pessoas mais para o interior do país. E aí teria que haver um plano bastante abrangente de deslocação, de motivar as empresas para ir para o interior, de levar as pessoas a viverem no interior, de ocupar mais o interior. Se você for viajar de avião a baixa altitude aqui em Portugal, como eu já fiz várias vezes, você vê que a maior parte das cidades e da população está toda encostada à orla costeira. Mas ninguém pensa em mais nada. Ninguém pensa em ordenamento. Ninguém pensa em nada. O que é que vai acontecer? O que é que poderá acontecer um dia? Não é? Vai vir algo que nós achamos, ficamos perplexos, como Jesus diz, as nações ficarão perplexas pelo bramido do mar, pelo avanço do mar e o bramido das ondas. Que não tarda nada, um dia poderá acontecer cidades inteiras, com milhares e milhões de pessoas, sofrerem o dano do avanço das águas do mar e muita gente morrer, milhões de pessoas morrerem, mas ninguém pensa nisto. O que é que seria sábio? Seria sábio era nós pensarmos assim, bem, os técnicos já têm vindo a alertar a tantas coisas, temos que fazer qualquer coisa para mudar, mas ninguém faz nada para mudar. Ninguém faz nada para mudar, porque as pessoas continuam a governar. Os governos governam só para ter popularidade, não é para ter mais nada. E nós, povo, somos culpados de sim, porque permitimos que aqueles que estão no lugar para tomar decisões e para governar por nós, não é? A nosso favor, eles fazem o que lhes apetecem, e nós não fazemos absolutamente nada. Ficamos todos contentes em casa, confinados. E sabe porquê é que nós estamos confinados em casa? Eu vou dizer porquê. Porquê é que as pessoas aceitam tudo e porquê é que o governo tem um nível de popularidade alta e o primeiro Presidente da República também. Sabe porquê? Porque enquanto estivermos a receber subsídios e layoffs e tudo o resto, e estamos ainda com algum dinheirinho e a comer em casa e a barriga quente,
Enquanto isso continuar assim, nós vamos aceitando tudo. Até que um dia, se não fizermos nada, vai mesmo acabar até o dinheiro, sabe de quem? Dos subsídios, dos reformados e vai por aí fora. Porque isto está a levar um caminho, não é? Até as crianças veem, uma criança que esteja atenta, percebe isto, e está a tomar um caminho, não é? Que qualquer dia não vai haver dinheiro para isto tudo. Não é impossível. É impossível haver dinheiro para isto tudo. Mas nós continuamos a dizer amém, glória a Deus, aleluia, e estamos sempre à espera de um milagre. Estamos sempre à espera de um milagre. Cuidado, cuidado com o engano dos milagres, porque quem quiser viver de milagres vai sofrer muito nesta vida. Deus te abençoe e olhe, que Deus tenha misericórdia de todos nós. Até à próxima.